minutinho. Põe para carregar, não Ok, precisa passar. ok. Colocaram. Amém. Mas tudo bem. Como eu estava falando anteriormente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está centrada em Romanos, né? E também, né, no decorrer da mensagem, está em Salmos. Quando a irmã ora, né, por paciência, a irmã Maria José, ela me traz essa memória. E eu quero aqui colocar para vocês que em Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência. Deixa eu só pegar aqui minha Bíblia. No verso 40, Salmo 40, verso 1, 2 e 3, diz assim: Salmo de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me enviou quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou-me aos pés sobre uma rocha e me confirmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos virão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Como eu coloquei agora há pouco sobre a questão da paciência, né? E é muito importante que nós tenhamos essa virtude em ter paciência naquilo que vamos fazer ou naquilo que vamos agir, falar, pensar, né? Porque o próprio Deus, a própria palavra diz, Davi diz que esperou com paciência no Senhor. Né? E nós temos essa convicção que nós temos que esperar essa promessa do Senhor nas nossas vidas. E nós temos que ter essa paciência, porque Deus, ele inclina os seus ouvidos para nós, né? Ele ouve o nosso clamor. Ele tira nós, eu e você, de situações conflitantes pela paciência que geramos em nós, né? Que é uma virtude, é um fruto do Espírito que Deus gera em nós. Em Romanos 5, ele diz: então somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produz paciência. Uau! E às vezes a gente não se desperta para esse momento. Quando nós estamos, né, nessa tribulação, quando nós estamos agoniados, quando nós queremos algo do Senhor já, e a gente pede, e as coisas não funcionam. E aí Deus nos responde: ei, Ivoneide, né? Ei, irmã Maria da Cruz, o tempo não é seu, o tempo é meu. Esse tempo é no tempo do Senhor. E quando nós esperamos o tempo do Senhor, aí geramos essa paciência, geramos esse fruto que Deus nos concede, como dádiva do Senhor. Então, quando nós produzimos essa paciência, a paciência é a experiência da sua intimidade com Deus. E a experiência é a esperança. Olha só, gente, são 3 tripés aí, né? Na tribulações, nós sabendo que essa tribulação, que essa agonia, que essa espera, ela gera uma paciência. E essa paciência, né, esse processo, esse tempo de esperar, ele gera uma experiência. Porque quanto mais nós oramos ao Senhor, quanto mais esperamos no Senhor, nós estamos se experimentando do sobrenatural de Deus. E essa experiência, como diz a palavra, há uma esperança. Então, se nós estamos relacionados com Deus, quando nós estamos sustentados
Eu não sei se foi aqui nessa live que eu preguei sobre os frutos que Deus gera em mim e as raízes que são frutificadas em mim. Então, existe a sustentabilidade de Deus nas nossas vidas. E essa sustentabilidade também vem da paciência. Porque quando você pede algo para Deus, na espera de Deus te dar essa resposta, você está gerando uma experiência com Ele. Então, esse tempo dessa experiência é chegada à esperança. Então, a esperança não traz uma confusão nas nossas vidas. Portanto, o amor de Deus está derramado em meu coração, no seu coração, pelo Espírito Santo. E que esse Espírito Santo, ele nos convida todos os dias, ele nos chama todos os dias, ele nos capacita todos os dias para que nós possamos experimentar, né, e vivenciar essa paciência. Então, quando nós falamos, a palavra do Senhor diz que nós esperamos com paciência no Senhor, que está escrito lá em Salmos, Provérbio também não é diferente, né? Provérbios 16, 32, ele diz: melhor o homem paciente do que o guerreiro, e o que domina o seu espírito, melhor do que conquista uma cidade. Uau! O que esse verso quer dizer? Ele está querendo dizer que nós precisamos ser paciente, porque nós nos tornamos pessoas guerreiras. Então, a pessoa, para ser uma pessoa guerreira, ela precisa de estratégia, ela precisa se planejar, e um planejamento, ele requer tempo, um planejamento, ele requer estratégia. Então, para tudo isso acontecer, é necessário que nós tenhamos essa paciência. E a paciência, ela tem que ser gerada de Deus, né? Não é de nós, porque se for gerada da carne, ela não vai funcionar, porque quem é gerado da carne é carne. Agora, quando nós somos gerados do Espírito, é Espírito. E aí nós temos um legado bem maior, porque nós somos transformados. Somos transformada em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, diz que, lá no 13, diz que, no capítulo 3, seus versos 4 e 5, diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se aborrece, não se importa com a indocência, na bocas os seus interesses, não se irrita, não suporta, não suspeita o mal. Olha o que o amor ele pode acrescentar. E dentro, para a gente gerar esse amor em nós, há um tempo. Há um tempo, há necessário desse tempo. E esse tempo, ela vai gerando essa paciência e vai gerando essa experiência. E essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo, ela gera a esperança. Então, quando nós temos essa esperança, nós temos a certeza de que, né, estamos chegando, né, no alvo que nós gostaríamos que estivéssemos. Mas, porém, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser o que a Bíblia diz que somos, que nós temos que ter o que a Bíblia diz que temos. E isso requer um tempo, isso requer uma busca, isso requer uma santidade, isso requer uma intimidade com Cristo. E nenhum desses frutos pode ser gerado em nós se nós não passar por esse processo, né? Se nós não passar por esse processo. E aí nós podemos entender que a paciência é uma virtude fundamental para um cristão, que é escrita como um fruto do Espírito Santo lá em Gálatas 22.
que todas as lives nós citamos Gálatas porque é o nosso livro, é o nosso momento, né? É a parte da Bíblia que norteia esse momento, é a parte da Bíblia que confirma esse momento sobre os frutos do Espírito Santo. É ela que nos assegura essa palavra. Então, ela capacita de esperar no Senhor. Então, quando nós permitimos ser capacitado, e essa capacidade é a nossa espera em Deus, o mesmo nós temos que ter com as dificuldades. O mesmo nós temos que ter com as atribulações, para que a nossa fé ela gere uma ação. E com essa fé e a confiança em seu tempo, aí sim, as promessas que Deus tem para mim e para você, ela é cumprida. Ela é realizada, ela é executada. Então, quando eu vi aquele homem lá naquele gabinete hoje, trazendo da vida real, né, com a mansidão, aí olha para o meu rosto, bem cansado, vocês estão percebendo que, né? E aí ele disse, você não fica chateada comigo, não. Tenha paciência comigo, porque dentre todas as outras pessoas que já entraram hoje, somente você que falou no nome de Deus aqui nesse lugar. E aí me tocou profundamente a importância da paciência. Porque até você calar, até você ficar sentada num banco na espera e convidando o Espírito Santo para estar ali no silêncio, ele move, ele fala. E ele falou com aquelas duas pessoas que estavam ali, porque aquele homem se declarou. Nas falas dele é como se as outras pessoas que entraram não teve paciência com ele, ou de qualquer jeito, não sei, deixou magoada, ou deixou exaustivo, ou deixou ansioso. E aí, a paciência que eu tive de esperar aquele homem, de procurar em todas aquelas pastas um documento que havia entregue há 3 meses, eu achei fundamental. E eu agradeci o Senhor, porque Ele gerou em mim aquela paciência durante todo esse dia. E aí eu pude experimentar dessa intimidade com Deus. Eu pude ouvir o testemunho daquele Senhor. Uau, então todas as pessoas. Somente a senhora falou no nome de Deus. Não fica chateada comigo. Tenha paciência. E aí a gente lembra de José. José, ele teve paciência. Ele teve estratégia, ele teve experiência, ele teve esperança, né, José? Ele teve dificuldade, mas acima de tudo, ele foi capacitado por Deus, ele se permitiu ser capacitado para governar. Na hora certa, ele foi tirado, né, da onde ele estava preso. No momento certo, ele teve estratégia de como trazer a família de volta. Ele teve estratégia de como trazer os seus irmãos de volta, outros para permanecer ali. Nós podemos lembrar também de Ana, o tempo que ela orou, a paciência que ela teve para se embriagar com o Espírito Santo, né? Para que ela tivesse a resposta de Deus. Nós podemos também lembrar de Moisés, né? Moisés, ele foi na palavra do homem ou na visão do homem, Moisés não era para ter vivido, porque naquela época, conta a história, todos os meninos naquela idade tinham que ser mortos. Mas a mãe dele foi o quê? Sábia e teve paciência. Quando colocou o seu cestinho naquele rio e a sua irmã, né, fez a estratégia
da ação até o encontrar, ser encontrado. Foi criado como egípcio, né? Mas ele nunca deixou de ter a experiência com Deus. Ele nunca deixou. Ele não perdeu as suas raízes, ele não perdeu a sua identidade, embora ter sido criado no palácio. E aí ele esperou com paciência. Ele ensinou aquele povo a ter paciência. 40 anos, gente. 40 anos. E mesmo assim, a promessa não era para ele chegar na terra prometida. A promessa era para os que ele guiava. Então, a virtude é importante. A virtude é importante. A paciência é fundamental para o cristão, eu e você. O que está escrito como um fruto, ela é também uma capacidade de esperar em Deus, mesmo em meio às dificuldades, com a fé e a confiança no seu tempo, no tempo de Deus e nas suas promessas. E aí eu trago a fala que eu disse lá no início. Nós, às vezes, essa paciência ela traz tribulações nas nossas vidas, porque às vezes nós oramos ao Senhor, entregamos algo na mão do Senhor. E aí nós não sabemos esperar o tempo do Senhor, nós vamos lá e tira da mão do Senhor. Quem ainda não fez isso? Eu já fiz. Eu já fiz. E agora aprendendo cada dia mais sobre a promessa de Deus nas nossas vidas, ela tem dito que o Senhor é a minha rocha. E eu declaro todos os dias que eu sou fruto do Espírito Santo, a minha família é fruto do Espírito Santo, a tua família aí do outro lado, você aí do outro lado, é fruto do Espírito Santo. E aí nós temos que dizer ao Senhor que eu e a minha casa vai ou serve, e nós temos que profetizar, serve ao Senhor. Né? Nós temos que dizer isso, porque todos os dias, porque Deus ele deu uma dádiva para nós. E isso nós temos que viver na minha casa, com a minha família, com meu filho, com meu esposo, com a minha amiga, com o meu ministério, com meus pastores, com meus líderes, com alguém que está longe e alguém que está perto. Eu tenho que gerar para que as pessoas, quando vêm de lá para cá, elas entendam, vai se resolver, porque tem paciência. E paciência é uma dávida e também uma virtude de Deus. Está escrito na palavra. Então, quando Deus nos traz isso, ele nos traz também Romanos 15, né? 4 e 5, que diz: porque tudo o que dente foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e a consolação das Escrituras, tenham esperança. Já está escrito. Já estava escrito. Aqueles 40 anos. Já estava escrito a história de José. Já estava escrito a história de Ana. Já estava escrito a história de Esté. A Esté não ficou um bom tempo, né? Se preparando para se apresentar ao rei. Então, tudo que está relacionado a mim e a você tem que estar relacionado a Deus. A sua mão, a sua boca, seus organismos, sua mente, seu ouvido, seu olhar, tudo tem que estar e precisa estar relacionado com a palavra. Ora, Deus de paciência e consolação vos conceda os mesmos sentimentos em mim e em você, segundo o que Jesus fez. O que Jesus fez foi mais do que devia, né? Para mim e para você.
Então, nos ensinamentos, lá nos evangelhos, a gente percebe a imensa paciência que Jesus teve como homem na terra para ensinar os seus discípulos, né? E continua nos ensinando, porque nunca vou esquecer da irmã Maria José. A palavra é nova todo dia. A palavra é nova todo o dia. Então, o que Jesus fala sobre a paciência? Jesus, ele diz que a paciência não é apenas suportar, mas suportar o bem. Então, nós temos que suportar uns aos outros. Aí nós vem com aquele versículo: ei, amai uns aos outros. Nós temos que amar, nós temos que suportar. Então, quando nós fazemos essa ação da palavra, nós estamos tendo o acolhimento de Deus. Nós estamos buscando a presença do Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade de estar nos santos dos santos. Então, é o que nós precisamos. Nessa tarde, minhas irmãs, não vou me alongar muito. É entender que nós precisamos dessa virtude na nossa vida, que é a paciência. E entender que ela é importante na nossa vida cristã. Entender que ela é a capacidade de esperar no Senhor. A paciência é a capacidade que temos como cristão de esperar no Senhor. Eu acredito que tem pessoas que estão com 20 anos que é cristão, tem 30 anos que aceitou Jesus, e que muitas coisas não se renovou nele. Ainda continua com a velha criatura. Está errado. Porque a palavra do Senhor diz que quando você aceita o Senhor, tudo que era velho, tudo que estava ali, se faz novo. Então, se você era uma pessoa impaciente, você se torna uma pessoa paciente, porque essa paciência é que vai te capacitar na espera da vinda de Cristo. É essa paciência. Então, quando Salmo diz que eu esperei, quando Davi diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Olha que lindo. E ouviu o meu clamor, tirou de mim de um lago horrível, de um charco do lado, pôs os meus pés sobre uma rocha e afirmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos verão e terão e confiarão no Senhor. Olha que coisa linda. Então, Davi, ele está dizendo que todas as coisas que aconteceu com ele, nós sabemos que Davi tem uns exemplos que não é muito legal, mas quando ele estava nessas conflitações, quando ele estava nessa tribulação, o que é que ele ia para os pés do Senhor? Por isso que ele é considerado biblicamente segundo o coração de Deus, pela paciência, pela intimidade que ele tinha com Deus, pela a busca que ele tinha, pela confiança que ele tinha em Deus, né? E nessa tarde eu convido vocês para produzir essa paciência. Permitir que Deus produza, desenvolva em nós. Mas vamos começar na nossa casa. Eu estou nesse propósito. Sabia que eu estou nesse propósito de ter paciência com minha neta, de ter paciência com minha filha, ter paciência com meu genro, de ter paciência com meu outro filho, de ter paciência com meu pai de 99 anos que não anda, que não enxerga. Você está entendendo? Todo dia eu peço a isso ao Senhor. Porque senão, como é que eu vou fazer se eu não tenho paciência de esperar as coisas de Deus? O que eu vou fazer? Que por mim, sozinha, eu não vou fazer nada. Porque sem Deus nós não somos nada. As coisas que nós fazemos pela carne é carne. As coisas que nós fazemos pelas nossas mãos, ela não vale, não tem validade. Agora,
As coisas feitas pela mão de Deus, pelo propósito de Deus, ele é consolidado nos céus. Ele é ligado aqui na terra e é ligado nos céus. É ligado nos céus e é ligado aqui na terra. Por isso, a paciência é importante. E nós precisamos produzir para que essa paciência gere essa experiência. E a experiência gere a esperança. Porque a esperança não traz confusão. De maneira alguma. A esperança, ela traz amor. A esperança, ela traz fé. A esperança, ela traz intimidade. Ela traz um alicerce maior. É como se nós tivéssemos a nossa casa, a nossa fé tivesse plantada na rocha, algo inabalável. Portanto, o amor que eu quero ter e o amor que eu declaro que vocês tenham é o amor derramado por Deus. É o amor que tem que ser derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Na semana passada eu falei sobre os louvores, o renovo, que é uma sequência da paciência. E é necessário, que não adianta louvar por louvar. Não adianta eu ler a palavra, está aqui a palavra para bem dizer ao Senhor, e não guardar ela. Não experimentar dela. Ô, missionária, como é que eu experimento a palavra? É o que nós estamos fazendo aqui, minha colega, minhas irmãs. É compartilhando aquilo que Deus tocou no meu coração, falou comigo. E que Ele vai falar contigo. Não é a minha voz, não é a minha boca, mas é a boca de Deus. É a voz de Deus. É o ouvido de Deus que está inclinado para o teu clamor nessa tarde. E tudo isso é feito com paciência. Tudo isso é feito, gerado pela capacidade que Deus tem nos dado, pela esperança que nós temos construído na esperança da santidade, da intimidade com Deus, na busca, no seu secreto, nas suas orações todos os dias, nas suas renúncias todos os dias, no seu jejum. Há uma diferença de renúncia e jejum. E nós precisamos ser lapidados nesse momento. É uma proposta entre eu e Deus, entre mim e o celestial. Então, que nessa tarde nós podemos aprender um pouco, ter paciência. Nós aprender um pouco até de reler o versículo que nós não compreendemos. Muitas vezes não é o teu momento de Deus falar contigo naquele versículo. Aí você lê e diz, não entendi. Lê de novo. Busca o Senhor. Tenha paciência para Deus te dar discernimento da palavra. Tenha paciência para Deus te dar interpretação da palavra. Tenha paciência para Deus te transformar na pessoa que leva a mensagem de Deus. Tenha paciência para Deus te transformar e te capacitar no verdadeiro adoradores. Não é adorar por adorar, mas adorar em espírito e em verdade. E nessa tarde eu só quero agradecer a cada uma de vocês por emprestar os ouvidos de vocês para eu compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração. Às vezes a gente fica até imaginando. Deus, eu escrevi isso aqui, Senhor, e tu usou minha boca para outra coisa. Eu não sei. Talvez é porque lá do outro lado, no Brasil, fora do Brasil, nos outros estados, existe uma pessoa que está sem paciência com seu esposo, com seus filhos, as mães que é atípicas, as mães que não é, mas que tem muitos filhos e tem só um filho. E às vezes não tem essa paciência de gerar essa mãe maternal, espiritual na sua casa.
E nós precisamos recordar a paciência que Deus teve desde quando criou o mundo e nos criou, nos gerou, planejou, sonhou comigo. Jesus, Deus sonhou comigo. Diga aí, Deus sonhou comigo. Deus sonhou comigo, me projetou. Deus, ele não me fez de barro, mas ele veio da sequência de barro que foi da costela de um ser que ele criou. Olha que coisa linda. Amada, nós somos privilegiadas porque nós temos esse tempo de qualidade para falar com Deus. E nós temos muitas irmãs, muitas gerações que não pode orar ao Senhor publicamente, que não pode ler a Bíblia. E nós temos esse privilégio. Então tenha paciência. Entrega o teu caminho ao Senhor. Espere no Senhor. Espere com paciência no Senhor, porque tudo Ele fará nas nossas vidas. Amém? Quero só agradecer a rica oportunidade. E se tiver alguém que queira compartilhar esse momento, algo que falou no seu coração, o momento é esse. Meu muito obrigado. E que Deus abençoe cada uma de vocês. E vamos continuar.